Bem-vindos a um novo episódio do Pode Surtar. Estou aqui, como vocês já sabem, com meu parceiro Edu, psiquiatra, especialista em neurociência e comportamento, e vô da Cecília. Vô da Cecília. Obrigado, Sharon. Eu estou aqui com a minha companheira de sempre, a Sharon, que é publicitária, especialista em neurociências e psicologia e também autora. Autora, Fazer Meu Jabá, A Vida Depois do Luto, é um livro muito maravilhoso sobre o tema, sob o ponto de vista de quem está enlutado. Você encontra comigo no Amazon e me procure, me siga. Importantíssimo, gente. Já segue a gente no Instagram, no YouTube, nos segue, compartilha. Hoje, vou começar o assunto, vou falar sobre o que a gente vai conversar. Hoje vamos conversar de uma coisa que eu acho que pouca gente conversa, gente. A gente sempre fala que a gente vai para terapia, né, Edu, para exorcizar a mãe da gente. E aí, a minha dúvida é: realmente tudo é culpa da mãe? Será? Será? Quem que vai falar pra gente aqui? Hoje nós temos uma convidada para discutir isso com a gente. Bem-vinda, Beca! Olá! Tô feliz de estar aqui, obrigada pelo convite. Gente, eu sou a Beca, sou filha da Marilda, do Manuel, tenho 2 irmãs, sou mãe da Pipoca, a cachorra mais linda do mundo, posso provar. Posso também. Companheira do Dani e várias coisas, condutora da Roda das Manas, diretora de arte, amiga da Sharon e muito feliz de estar aqui. Muito feliz em receber você. Por que eu brinquei no início que a gente vai inverter, né? Normalmente a gente fala nasce uma mãe, nasce uma culpa. Então se fala muito sobre culpa materna, né? A culpa de você nunca ser suficiente, enfim. Não sou mãe, mas tenho muitas amigas mães e entendo como isso pesa para as mães. Mas hoje a gente vai falar como filhas, como filho, como é que funciona quando a gente quer muito atender expectativas e outras culpas que às vezes vêm mesmo sem querer, na nossa convivência com os nossos pais. Mas antes, eu queria puxar o Edu aqui para contar um pouquinho para a gente sobre o conceito de culpa. O que é culpa? Vamos lá, Sharon. Culpa é algo ligado a alguma coisa que a gente fez ou que a gente acha que a gente fez. É ligado à ação, né? Diferente da vergonha, por exemplo, que é ligada àquilo que a gente acha que é, né? Então, a culpa, ela é algo muito ligado à conexão social, à possibilidade de manter conexão social. Então, é essencial, é uma ferramenta essencial. Assim como todas as nossas emoções e sentimentos são essenciais e evoluíram ao longo dos bilhões de anos aí de evolução de vida na Terra, para que a gente estivesse aqui podendo fazer o nosso podcast Pode Surtar. Então vamos lá, o importante, você falou aí, mãe, a gente costuma brincar, né, que mãe, quando ela passa a ser mãe quando ela desenvolve o botãozinho da culpa. A mãe se sente responsável por tudo e sofre muitas vezes com coisas que não deve sofrer. Conta um pouquinho da sua culpa, Rebeca. Bom, vou começar dizendo que já me sinto culpada. Quero deixar registrado E que eu nós amo já minha te mãe. absolvemos, nós já te absolvemos Nós e absolvemos a sua absolvemos. mãe também. Não tem nada de... Mãe, te amo, se você estiver ouvindo. Tava comentando aqui, né, com a Xé e com o Edu, que eu vim de aquela história da mãe guerreira, mãe que dedicou a vida para cuidar das filhas. E isso me traz muita culpa, porque a partir do momento que minha mãe dedicou a vida inteira a cuidar de mim, parece que eu nunca retribuí o suficiente. E aí um exemplo, né, que eu trago muito é o da felicidade. Toda vez que eu estou vivendo algo positivo, eu tenho muita dificuldade de contar isso pra minha mãe. Eu me sinto culpada. É como se eu chegasse pra minha mãe e falasse assim: mãe, tô numa cachoeira incrível. E ela fala: putz, faz muito tempo que eu não vou na cachoeira. Porque ela nem teve esse tempo, ela tava o tempo todo cuidando da gente, sabe? Então, eu trago muito essa culpa, assim, de não corresponder a todos os esforços que ela fez na nossa criação. E isso é. E você sente que você não corresponde de fato? Quando você para pensar, você acha que você não corresponde ou você sente que não corresponde? Eu sinto que. Eu sinto que eu não correspondo. Quando eu paro pra pensar racionalmente, eu sei que a minha mãe vai sempre poder contar comigo, que eu vou sempre estar ali, que eu amo muito minha mãe, etc. Mas eu
tenho a sensação de que nunca vai ser suficiente. De que eu nunca vou conseguir retribuir o suficiente, de que sempre vai existir essa falta. E você vê que é muito parecido com as culpas das mães, né? Sim, E a gente nunca vai ser suficiente para os nossos filhos também. sim, todas as culpas são parecidas, né? Na verdade, é uma emoção, é um sentimento universal. Agora, uma pergunta, Rebeca. Como é que essa culpa se manifesta? Por exemplo, como é que ela se expressa, né? Porque você está falando de algo que está na tua personalidade, de você se sentir culpada, e tudo bem, nós estamos dando um exemplo, né, de culpa em relação a, a mãe, a expectativas, né, dos pais, ou expectativa de pessoas que a gente gosta. Isso se manifesta no teu trabalho? Por exemplo, que eu imagino, pelo que você está falando, é como se você ficasse pisando em ovos em vários aspectos da sua vida. Eu acho que quando você nasce mulher, você nasce Eu não sei como é que é. com um desejo de agradar e um scriptzinho, assim, de tudo que você tem que fazer. Então, você tem que sempre estar em débito. Pra mim, isso tem um pouco relação com o fato de ser mulher. Eu acho que eu tenho a sensação de que eu nunca fiz o suficiente em todos os lugares da vida. Então, no trabalho, eu deveria ter feito mais. No relacionamento, eu teria que ter me dedicado um pouco mais na casa, um pouco mais no cuidado. Com os amigos, eu nunca acho que eu vi suficiente os amigos. Então, essa culpa, ela é carregada para todos essas outras relações no relacionamento, família, amigos, trabalho, mas principalmente com a mãe. Com a mãe, aí bate forte. Mas isso te gera me parece que você tem um perfeccionismo, quer dizer, que é Sim. como se você nunca fosse atingir essa Sim. expectativa que você mesma se coloca. Isso te gera ansiedade? Ah, Você 100%. sofre com ansiedade? Sofro de ansiedade. Sofre de ansiedade. E eu sou uma ansiosa. Eu sofro internamente, sabe? Eu brinco que tem, na minha opinião, Edu, não sei como que você vê isso, eu vejo dois tipos de ansiosos. Aqueles que são espalhafatosos e que contaminam a todos quando estão extremamente ansiosos. E os que sofrem internamente calados. Eu sou do tipo que sofro internamente calado. E aí isso vai me corroendo por dentro. É interessante isso. Boa, boa. Vou aproveitar para, né? E a gente vai para o tema ansiedade aqui, mas é óbvio que nós estamos falando de uma manifestação, de como é que se manifestam as emoções, né? A culpa, ela tem muita relação com medo, né? É o medo de, poxa, eu tô decepcionando, eu posso ser, de alguma maneira, excluído, né? Aham. Excluído ou abandonado, seja lá o que for. Mas é bem legal isso. Você fala, né, dos ansiosos que se manifestam, né? Existem algumas diferenças entre a ansiedade. A gente fala assim, por exemplo, ah, um tipo de ansiedade que é proximal, é aquela coisa que você está sentindo ali como se fosse um medo imediato, né? É o pânico, é o medo do avião, isso É bom depois... que ele vai falando e vai É, apontando para mim. eu, Esse eu, eu, exame, né? que eu já Aqui, ó. conheço, já conheço bem a minha parceira Temos aqui aqui, um que tem exemplo. todas essas. Aqui, ó, ansiedade, Mas- pânico, medo de avião. O que você fala é a tua ansiedade de ficar remoendo, né? O seu pensamento fazendo todas as possibilidades, né? Criando todas as simulações de futuro ou de possibilidades sempre negativas. Sempre negativa, sempre o pior cenário do mundo, assim. Tem um exemplo, pra mim, muito claro da minha mãe, que é quando eu vou na casa da minha mãe pra tomar um café. E aí ela pergunta: Ah, você veio tomar um café? Por que você não fica pra jantar? Aí se eu vou, tomo um café e fico pra jantar, ela fala: Mas você não vai dormir aqui? E aí eu penso: Meu Deus, não é suficiente. Então, mesmo que eu me esforce ao máximo, eu sinto que isso nunca vai ser suficiente. E aí isso fica assim na minha cabeça. Eu fico ruminando e fico pensando: Putz, poderia ter ficado um pouquinho mais, poderia ter feito mais disso ou mais daquilo. Mas, desculpa. Imagina. Tá É que é nela boa ou tá em você? Isso. Acho que tá nas duas, né? Mas principalmente em mim, assim. Eu acho que ela quer que eu fique lá, né? É natural da mãe querer que a gente fique, né? Eu sou a caçula, então fui a última a sair de casa. Então ainda tem um pouco mais dessa sensação, né? Tipo, saiu o último filhote do ninho. Do ninho? Do ninho. Do ninho. Tá certo. Síndrome do Ninho ninho vazio. vazio, né? Síndrome do ninho vazio. E então, mas assim, eu me cobro bastante, né? Então
tô sempre aí com essa culpa me corroendo por dentro. Eu acho que uma coisa importante da gente destacar, muito do que você trouxe, e eu queria trazer um exemplo também, são essas culpas que a gente acaba, eu ia dizer herdando, mas não é a palavra, que a gente acaba sentindo por algo que os pais não têm é, nenhuma ideia, às vezes, que a gente está sentindo, né? Isso, às vezes a sua mãe só quer você perto. Ela nem imagina que para você seja um sofrimento ou algum nível de sofrimento para não poder corresponder ao que ela está esperando de você, talvez de querer o mesmo tempo de companhia, às vezes nem é nem querer, é poder, né? Porque você tem muitos papéis, a gente tem muitos papéis a desenvolver, é impossível que a gente consiga se dedicar da mesma forma para todos os papéis que a gente tem que exercer, filha, amiga, profissional e tudo mais. E aí eu queria trazer um exemplo que eu sinto muito isso também, de a não intencionalidade, né? Que eu acho muito importante a gente falar. Tem sim casos de intencionalidade, mas tem muitos casos que os pais de fato não têm nem ideia de que eles estejam trazendo algum tipo de ansiedade pra gente nessas cobranças, né? Seja de presença, seja de cuida do seu irmão, uma série de cobranças. Por favor, se forme na mesma coisa que eu me formei, dê continuidade a né, me formei médico, tenho um consultório, eu preciso que isso tenha alguma continuidade. E muitas vezes, antes do meu exemplo, eu ouvi isso, aí eu quero trazer para a mesa da discussão depois. Muitas vezes eu ouvi, eu não quero ser mãe, isso é um ponto, né? Eu lembro, gente, só um exemplo que eu lembrei disso pensando nesse episódio, que uma amiga minha, ato falho, uma amiga minha falou alguma coisa sobre eu não querer ser mãe, e eu falei, não quero estragar a cabeça de ninguém. Aí ela falou, aí, era uma coisa pra você levar pra terapia. A sua visão é de que mãe estraga a cabeça dos filhos, então vai tratar isso, porque... E a gente escuta muito, nossa, você não vai ter filhos? Você vai ficar sozinha na sua velhice. Quem vai cuidar de você? Como se os filhos tivessem obrigações também de sustentar os pais, muitas vezes, ou de cuidar dos pais, muitas vezes na velhice. E aí tem muito dessas cobranças também da gente ter que cuidar por sermos filhos. Isso eu acho que é um assunto que eu quero trazer aqui para a mesa. Culpas imputadas, vamos dizer, Culpas imputadas por imputadas. regras que eventualmente... Uma mãe que acha que tem que ter filhos para ser cuidada na velhice, ela vai cobrar que aquele filho cuide dela na velhice. Aí, às vezes, a pessoa quer morar fora, às vezes a pessoa... Enfim, tem filhos também e precisa cuidar da vida dela e não consegue dar o mesmo nível de... Se você coloca os seus pais, por exemplo, num asilo, tem muito julgamento de uma casa de repouso, você que deveria estar cuidando dos seus pais, sem pensar o quanto disso implica para a nossa vida como filhos. E é aqui só realmente jogando para a discussão. Mas o exemplo que eu queria trazer é que quando meu irmão nasceu, eu tinha 7 para 8 anos. E o meu irmão nasceu muito doente. Eu vou trazer essa história de novo no episódio de hipocondria, porque pesou muito. Todas as atenções foram para ele, porque ele quase morreu mesmo. Ele recém-nascido. Imagina, uma mãe que acabou de ter um filho na UTI com 15 dias. E o meu irmão, por muito tempo, foi doente. Ele tinha febre e tinha que correr para o médico. Então, as atenções realmente estavam ali voltadas para ele. E eu fiquei super ciumenta. Eu acho que já é muito esperado que um filho único, eu fui filha única por quase 8 anos, tenha ciúmes. E aí eu perdi completamente o protagonismo dentro da família. E aí a minha mãe, por causa dessa situação toda, entrou num estado muito ruim. Ela ficou numa depressão bem complicada, estava bem mal. E um dia eu estava fazendo birra de criança, até pelos meus ciúmes. E a mãe dela, minha avó, me enquadrou no elevador e falou, olha o que você está fazendo com a sua mãe, se comporta, olha como é que ela está por sua causa. E isso me acompanha, eu tenho 41 anos já, isso eu tinha 8, me acompanha desde então uma culpa de não poder dar trabalho para minha mãe, e isso se estende a não poder dar trabalho, ponto. Então eu tenho dificuldade em pedir ajuda, eu tenho dificuldade em ficar mal, em me sentir mal, teoricamente sem motivo. Quando a gente tem qualquer transtorno mental que faz a gente entrar em sofrimento, eu mesma tento segurar, tanto que eu tive depressão anos atrás, demorei muitos anos para procurar ajuda, porque eu não poderia me sentir mal em momentos que eu realmente precisava. Por exemplo, quando minha mãe morreu, quando meu marido ficou muito doente, anos atrás, aí eu podia pedir ajuda, porque eu tinha uma razão. Mas se eu ficasse me sentindo mal, porque minha avó também falava isso, mas você tem tudo. Muitas pessoas falam isso, né? Querem tentar te deixar melhor, mas você tem tudo e tá triste. Cara, a gente às vezes fica triste mesmo por razões que excedem bens materiais, ou enfim, uma família saudável ou funcional e tal. Então, eu acho importante da gente discutir essa não intencionalidade, né? Culpas imputadas. Ou interpretadas, né? Vamos dizer. Nossa, interpretadas. lindo isso. Aí eu lanço um desafio, né, Rebeca. Será que quando a tua mãe não fala assim, você não vai
você não vai ficar para dormir, ou que ela, né, eventualmente você está interpretando isso como uma cobrança dela em relação a você. Será que não é ela se cobrando? Falar, eu preciso falar para minha filha dormir, porque coitadinha, ela pode ser que não esteja se sentindo acolhida, né? Olha, eu acho que pode ser, É. mas eu sinto que não é. Pode Tá ser, legal, tudo pode. bem. Foi um exercício de possibilidades. Assim como o que a Sharon tá falando é que, assim, com certeza a avó dela não teve a intenção De fato. de falar, olha, eu quero punir a minha neta para sempre, né? Não... É porque eu acho que tem algumas coisas que estão intrínsecas no comportamento. Então, essas falas, elas nunca vêm como uma fala de, dorme aqui. Ela vem, você não vai dormir aqui? Com um olhar, Cachorro. sabe? Que olhar Aquele é olhar esse? que Aquele você cachorro fala assim, pedindo, né? exato. Não, não é o pedindo, não. Pelo ela tá falando, é o fuzilamento. Ela tá falando assim, Não, ó, não, tem um olhar de. É um olhar de você vai me Você vai abandonar? Você arcar vai com essa deixar aqui? consequência? Então, eu acho que tem um olhar, tem um tom de voz, tem um silêncio depois que você percebe, sabe? Aham. Ali que você não fez o suficiente. Eu acho que é muito sobre isso, assim. Não é só exatamente na fala, é no comportamento como um todo, né? A gente sente. A Chay estava comentando e eu lembrei de um caso que não tem a ver, mas tem a ver. De na pandemia, eu ouvi algumas pessoas que trabalhavam muito, por exemplo, que queriam estar com Covid, não porque queriam estar com Covid, obviamente, mas porque queriam ter uma justificativa para parar de trabalhar, como se você trabalhar menos, ou trabalhar menos não, trabalhar o suficiente fosse errado. Então eu acho que a culpa, ela é uma parada muito enraizada, assim, no comportamento, e a gente vê isso em todas as relações. Então, se você tá na pandemia, num cenário horroroso como que a gente viveu, e você quer trabalhar apenas o combinado, isso não é bem visto. Então, é meio que. Dá pra entender o que eu quero dizer? Sim, Assim, Dá, sim, dá. de que sim. tem coisas que estão ali que não são ditas, que não são necessariamente Explícitas, né? explícitas, Uhum. exatamente, mas que a gente sente que de alguma forma a gente incorpora isso e isso vai moldando todas as nossas atitudes. Pode ser. Eu acho que uma coisa que o Edu falou antes do episódio que eu acho legal da gente trazer, que me lembrou agora que você falou, é a diferença entre culpa e vergonha. Porque também tem muito esse medo de como eu vou ser visto dentro do meu espaço. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar menos, eu quero trabalhar menos, mas se eu for trabalhar menos, talvez vão me ver como alguém preguiçoso, relaxado, desmotivado. Não sei, isso seria mais vergonha, talvez? É, como eu falei, né? Culpa tem a ver com algo que você fez ou que você imagina que você fez e que te gera, né, um sentimento, muitas vezes um sentimento negativo, de ansiedade. Será que, né, o que pode acontecer? Está muito ligado à área ativada no cérebro com as áreas relacionadas a isso e à empatia. Eu acho que é importante isso, porque o que a Rebeca está falando é de uma interpretação empática. Quando a gente se comunica, existe essa coisa do, bom, eu preciso entender o que o outro está falando. Uhum. Eu quero entender. E quando você se comunica bem, você se expressa bem, você é bem entendido e bem compreendido pela pessoa. Quando você fala a vergonha é um sentimento que está muito ligado à exclusão, ao abandono, a uma dor diferente, né? Uma dor assim, aquilo é algo que eu sou errado. Eu não fiz, eu sou, né? Então, algumas diferenças, mas sim, no final o que nós estamos falando é de todos nós queremos, de alguma maneira, agradar, todos nós queremos viver Sim. no meio de todo mundo. Você falou do exemplo eu vou pegar um atestado, eu vou pegar Covid para poder trabalhar menos. Acho que aí são pessoas que têm menos culpa aí, né? Na verdade, não para trabalhar menos, mas para justificar você poder parar. Quando você tem um diagnóstico de alguma coisa, quando você tem uma doença, você está assim, eu não tenho culpa por querer parar. Entendi. Eu tenho, sabe, uma justificativa ali comprovada de que eu posso parar. Agora, Edu, você estava falando da culpa, né? Eu fiquei pensando,
Pra mim, a culpa tem uma relação muito grande com uma responsabilidade, com uma expectativa do outro sobre a responsabilidade que eu deveria ter, né? Sempre que eu falo da minha mãe, por exemplo, ou sei lá, eu tô com as minhas irmãs e a gente comenta alguma coisa sobre a minha mãe, eu sinto um peso de julgamento, como se, tipo, ai, péssimas filhas. Hum. Péssimas filhas, assim, estão reclamando do quê? A sua mãe deu tudo, a sua mãe é ótima. E ela é ótima, de fato, em várias coisas. Mas também existe uma culpa muito grande do que você deveria ter feito. Então eu não posso reclamar, eu tenho que amar a minha mãe acima de tudo. Não posso ver um defeito nesse comportamento. Eu acho que é um pouco aí, assim, que me pega. E não é falta de amor, né? Eu acho que isso Claro que que é não. super importante. Acho que a minha sogra, se eu não me engano, falava, a gente ama apesar de. A gente ama e as pessoas não são 100% boas ou más, né? Uhum. Nós temos nuances, todos nós temos nuances. E o amor independe disso, é como a gente vai lidando com dos outros e as nossas, né? Eu acho que os pais têm um peso muito grande porque são a nossa referência. Por muitos anos ali na nossa infância, são os nossos modelos, os nossos exemplos, as nossas referências. Nossos primeiros vínculos, nossos primeiros afetos. Eu não lembro exatamente a frase que eu acho maravilhosa, que era alguma coisa do tipo: o que você já fez que você não queria fazer para não perder o amor dos seus pais, para ser amado pelos seus pais? E eu acho isso muito forte, porque tem muito da gente querer, de fato, corresponder a expectativas por tudo que você falou ali no início, para nós nos sentirmos amados, acolhidos, pertencentes, para os pais não nos abandonarem, porque acho que por muito tempo da infância até que a gente construa esse vínculo, que a gente entende que os pais não vão embora, há esse medo dos pais nos deixarem, né? Então a gente tem que seguir, apesar de ter a fase dos desafios, que você vai testando limites e tal, no fim são os nossos principais vínculos. Agora, Então, aliás, desculpa, não, aliás, isso complementa. daí é um aspecto. Quando a gente fala desse medo do abandono, isso assim, é algo primitivo, universal. Por quê? Porque nós mamíferos, né, todos os mamíferos e sobretudo nós seres humanos, somos totalmente incapazes, né? Quando a gente nasce, a gente é incapaz, Uhum. certo? Uma ninhada de gato é incapaz até um determinado momento. A do cachorrinho também é incapaz. Então, mas nós demoramos aí, sei lá, às vezes até 35 anos ou 40 anos para nos sentirmos capazes né, e ter coragem de enfrentar a vida. Mas é isso que você fala eu não posso ser abandonado, porque isso ativa circuitos neurológicos nossos relacionados à dor, né? A dor do abandono é a mesma dor. Lá no cérebro não faz muita diferença em algumas regiões que são ativadas iguais a quando a gente sente dor Dor mesmo. física, Dor né? física mesmo. Te dá uma Uhum. martelada no teu dedo aqui, você vai ativar determinadas regiões do cérebro. Se você se perceber na iminência do abandono, da rejeição, isso vai ativar essas regiões, né, regiões similares e próximas, né? Por quê? Porque é absolutamente necessário. A gente precisa sentir dor, a gente não pode ser abandonado. Se um nenê é E abandonado, morre. ele não é capaz de sobreviver. Então, isso é sobrevivência. E Sim. aí, talvez aí a compreensão, né? Poxa, eu não posso decepcionar, eu não posso não corresponder às expectativas e tal, Uhum. porque isso eventualmente está aqui te ativando essa possibilidade. Aí você falou da culpa interpretada, eu achei isso interessante. A gente acabou não esticando esse assunto, eu acho que vale a pena. Tem muito disso da gente. Eu brinco que as pessoas falam: ah, não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você. E eu falo: não, gente, não faça com os outros o que que o outro não quer que você faça com ele. Porque a gente sempre parte da nossa perspectiva sobre as Hum. coisas. Como a gente interpreta, como a gente sente. E aí a gente acaba, de alguma forma, projetando no outro coisas que nos incomodariam e que eventualmente não vão incomodar o outro. Então, essa questão da culpa interpretada, muitas vezes pode ser isso. É uma coisa que, nossa, se eu te chamo para dormir na minha casa e você não vem, eu fico muito chateada.
Então, eu acho que se você me convida, eu sou obrigada a aceitar, Uhum, senão você... uhum. E às vezes não, você só tá sendo gentil, né? Falando, você não quer dormir aqui para não ter que voltar para casa tarde? Não tem nenhum problema para mim voltar para casa tarde. Então, não, obrigada. Mas aí, às vezes, você tá chateada e eu interpretei de uma forma. Então, é muito importante... Nuances da comunicação. Isso que eu ia falar. Eu acho que a gente até estava discutindo como é que a gente lida da melhor forma com as culpas que a gente sente. Terapia. É. Terapia é ótimo, gente. Terapia é ótimo, façam. Terapia. Mas também a comunicação tem um poder gigantesco, né? Para a gente apartar algumas culpas que a gente sente. Às vezes, eu faço algumas coisas que depois eu penso, nossa, talvez eu chateie o Edu porque eu fiz isso. O Edu não tá nem pensando nesse assunto. E aí eu falo, não, a gente faz isso muito, né? Você tá chateada comigo? Eu Uhum. senti que você saiu daqui meio estranha. É comigo? É com o que a gente fez? É com você? E eu acho que isso vai ajudando também a acalmando os corações ansiosos, porque nós ansiosas, a gente cria de fato cenários. Então, se eu faço algo que eu acho que talvez a Beca reagiu mal e não pergunto, eu tenho certeza que ela tá brava comigo, eu já vou pisar mais em ovos com ela, eu já vou ficar mais preocupada em como, ou vou aceitar coisas que eu não quero aceitar. Então, nossa, não dormi na casa da minha mãe, ela ficou muito chateada, ela ficou sem falar comigo direito. Às vezes ela tava lavando louça enquanto falava com você, por isso que não falou com você direito. Então, a comunicação também tem um papel bom ali, né, para tentar eximir, não me Não tirando a culpa. não me eximir da culpa de coisas que eu faço, mas de Ah. pelo menos acertar ponteiros e alinhar, às vezes até alinhar expectativas, né? Sobre coisas que... Mas a Beca tá falando, e aí vê se tá certo. A tua comunicação não importa. Não é o julgamento da tua mãe aqui, vamos mudar de tema, vamos pensar em outros aspectos da sua vida, mas é que como se você tivesse o tempo todo, de alguma maneira, sendo cobrada, Uhum. ou avaliada como insuficiente. Sim. O que é? O que que você vê nas pessoas? Nós estamos achando 100% tua participação aqui, tá bom? Obrigada. Eu tenho crença de desvalia, então é bom sempre pontuando. Edu, deixa eu ver se eu entendi direito a sua pergunta, né? Pode repetir isso? Não, talvez não seja fácil. A Sharon tá falando de comunicação, né? Que Sim. é comunicação humana. Nem sempre aquilo que eu achei que ela quis dizer Sim. e foi a maneira de eu interpretar. E o que nós estamos falando é que provavelmente você cresceu a tua maneira de ser interpretando desta maneira. O mundo te cobrando ou você Sim. sempre devendo para o mundo. O que eu venho tentando fazer através da Santa Magali, minha terapeuta que eu amo, me autoconhecer, então, entender o que eu realmente faço e me comunicar melhor. Eu aprendi que não falar também não é uma boa comunicação, evitar alguns assuntos, né? E o que eu sempre tento fazer é falar como eu me sinto. Então, eu falo, por exemplo, Xé, quando você fala dessa forma comigo, eu sinto que eu, sei lá, não deveria falar porque eu tô incomodando, eu tô ultrapassando algum limite seu. É isso mesmo? Ou eu tô interpretando algo da minha cabeça? Porque a minha mente, ela é uma mente inquieta, ela é uma mente ansiosa. E normalmente ela vai para um lugar ruim. Então, o que eu tento fazer é validar se aquilo que eu senti é real ou é da minha cabeça e deixo, isso eu aprendi com a Sharon, que o outro me dê esse limite. Então, ele fala, é isso ou não? Aí, se ele tá mentindo ou não, não tenho nada pra... Aí é um problema dele. Aí a culpa é dele. Mas é legal, isso eu acho que é muito importante. Aí é um problema dele, porque às vezes a gente deixa de fazer coisas ou faz coisas achando que o outro quer daquela forma. O outro nem... Na dúvida, pergunta qual é a real intenção. Isso. Na Qual dúvida, é a se real... comunique. A dúvida se comunique. Mas agora tem uma pergunta para você, Du. A gente tá falando muito da perspectiva feminina da culpa. Os homens sentem culpa também? Sentem também, outros sentem. 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 Eu quero saber. Não, sentem. Homens também são ansiosos. Homens também sofrem com essa coisa de eu acho que o outro o que o outro tá pensando. Mas sente, sim. Ontem eu atendi uma pessoa, né,
40 e tantos anos e tal, e ele ele tá passando por uma situação de vulnerabilidade no trabalho. Questão lá de possibilidade de venda da empresa e tal. E foi colocado para ele uma perspectiva, né? Olha, isso daqui pode acontecer de tal forma e e ele tem uma série de responsabilidades, né? Ele precisa Financeira, sim. ele junto com a esposa e tudo, mas ele tem custos altos, tem uma filha na faculdade de medicina e tal, e é assim, aí a partir do momento que ele entendeu essa vulnerabilidade que ele está e assim, na verdade a notícia não é ruim, falar, olha, tá tudo certo, se você ficar aqui e você continuar trabalhando com, né, os compradores, eles te mantêm e daqui a 1 ano você ainda recebe de quem estava vendendo um bônus aí de 1 ano a mais, né? E ele falou assim, e agora? E se eu falhar? E se eu der uma vacilada? E se eu ficar doente? Né? Aí ele começa a olhar para ele, e aí ele começa a observar a respiração dele. Ih, minha respiração vai parar. Daí entra na coisa da ansiedade, né? Pô, será que... Acho que eu vou, né? Vou ter um treco, e aí eu não vou conseguir corresponder, e, portanto, vai tudo por água abaixo. Né? Tem relação com eu não posso falhar, eu não posso. Eu falei assim para ele, mas peraí, essa ameaça você já tinha, você sempre teve. Quem está garantido no emprego? Ninguém está garantido. Você sempre as pessoas estão olhando. Ele é diretor financeiro e tal. Mas isso sempre existe, sempre pode acontecer. E claro, existe sim filhos que têm culpa em relação aos pais e que se responsabilizam, sim, da mesma forma. Não é exclusivo das mulheres, não. É do ser humano. Você acha que você imputou alguma coisa na cabeça dos seus filhos? Você imputou culpa, Eduardo? Putz, eu vou saber depois. Eu tentei não, mas não sei. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Pode Eu ser que acho que sim. esse é um ponto importante de novo. Não é intencional. Não, jamais. E é impossível ser perfeito também, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai aprendendo com os anos como filhos. Os pais não são perfeitos. A gente gostaria que fossem. Nós não somos e os pais não são. Eu acho que conforme a gente vai fazendo terapia e vai envelhecendo, a gente vai entendendo as limitações dos nossos pais também. E isso acho que ajuda um pouco a compensar um pouco de culpa, porque a gente começa a entender de onde eles vêm. Por que que eles agem dessa forma? O que que levou, né, o que que na história deles levou a essa ação, a essa fala, a essa preocupação? A minha avó, eu sei que vem de uma preocupação de ver a filha num estado muito grave, não saber o que fazer com aquilo, não saber como ajudar, até porque na geração dela não tinha, imagina, discussões sobre saúde mental, sobre terapia, isso nunca foi trabalhado na cabeça dela. Então Psiquiatra era médico de louco, né? Psiquiatra era médico de louco. Então, eu também entendo hoje, eu acho importante da gente ter esse autoconhecimento da terapia, para a gente também entendendo um pouco da história dos nossos pais, dos nossos avós, e por que que eles, de alguma forma, agiram dessa forma. É para nos proteger, com certeza é. Sempre vem de um lugar de proteção, mas não da forma, às vezes, que a gente... E pra se autorresponsabilizar também, né? Porque se a Também. culpa ela é sempre do outro, se a culpa é da minha mãe ou do meu pai, eu não tenho nada pra fazer, né? Não tenho nenhuma mudança pra fazer. E aí eu sei que eu tenho. Então, por exemplo, eu preciso trabalhar essa culpa em mim, eu preciso trabalhar essa necessidade, né? O perfeccionismo, essa necessidade de agradar, porque senão não tem condição, né? De viver o tempo inteiro em função das expectativas dos outros. Né? Exatamente, em alerta. Falei alguma coisa de errado. Eu acho isso muito bom. Eu tenho uma conhecida que realmente foi complicada a relação dela com os pais, mas ela, com 30 e poucos anos, ainda culpava os pais. Acho perfeito isso que você falou. Não, mas eu sou assim porque... Falei, amiga, já foi.
Né? Até determinada idade, tudo bem a gente culpar os pais para os nossos problemas, mas dali para frente a gente tem que resolver os problemas. Não é Só mais resolve deles, o que né? está dentro da gente, né? Você não consegue mudar os outros, nem a história. Você Isso, consegue ai, mudar. nossa, você pegou num ponto, Edu. Quando eu comecei a terapia com 17, 18 anos, eu falava para minha terapeuta, eu quero chacoalhar minha mãe. Quero falar, pelo amor de Deus. Até culpa. Eu levava culpas de coisas que eu queria aconselhar ela a fazer diferente e ela não ouvia, ou não queria falar e magoar. E eu devia ter falado para ela, eu devia ter alertado, devia ter isso, devia ter aquilo. Então, as culpas de conversas difíceis que não tivemos, eu falava, eu quero sacudir. Ela falou, Sharon, ela não vai mudar. O que você tem que é lidar com o que você tem. Esta é a mãe que você tem. Isso é o que ela pode te dar. O que você vai fazer com isso? Sim, senão você fica vivendo em débito, né? É. É o tempo inteiro esse sentimento de você deveria ter feito mais. E a gente não muda os outros. Uhum. E é só pensar, a gente tem uma dificuldade enorme de se mudar. Uhum. Coisas que a gente tem consciência de que não funcionam pra gente mais. Tem muitas coisas que eu trago da minha infância que eu falo, não quero ser essa pessoa. Não quero sentir ciúmes, não quero me preocupar desse jeito com dinheiro, coisas que vieram da minha infância e que eu falo, não quero, mas é muito difícil de eu conseguir ir pra ação de não ser mais desse jeito, ou disso não me incomodar mais, disso não me preocupar mais. Imagina o outro. E, Edu, para de incomodar em algum momento. Adoro que a gente faz consultas gratuitas. Eu acho que você tá... Aproveitando. Não, você não tá nessa jornada com a Magali? Magali, Tá Magalúcida. Eu chamo assim. Magalúcida. Magalúcida, como eu chamo. Magalúcida, você tá nessa jornada, né? É pra um... Eu não vou dizer que parar, você vai falar assim, você vai se transformar em outra pessoa algum dia? Não, né? Ninguém se transforma em outra pessoa, mas você pode muito... Assim, com esse trabalho, você pode amenizar bastante, sofrer menos, né? Aceitar as suas imperfeições. Tipo, falar, olha, tá bom, faço cagada de vez em quando, Sim. erro, não correspondo, mas ok. Isso é o que a gente chama de exercício de autocompaixão. Uhum. Pô, se perdoa, se compreenda. Quando você fala, né, ó, o que a terapia está fazendo para você, você está fazendo um processo de autoconhecimento, né? Sim. Você sabe de onde vem isso, né, de como essas relações se estabeleceram com você e tal, e uma hora você vai ter que se perdoar. É isso. Isso que é bonito, Uma hora- né? A gente começa na terapia, né? Você começa a se autoconhecer. E aí, eu tô num momento da terapia onde, não que eu não sinta mais, mas eu já sei identificar quando um sentimento ruim tá chegando, da onde ele vem. Então, não significa que eu não sinto mais, mas eu sei sair mais rápido. Ah, tá, é isso aqui, então eu já sei como sair. Então, realmente, façam terapia, por favor, porque... É isso. E eu acho que a terapia nos ajuda a trazer ferramentas para gerenciar melhor o que nos incomoda. Talvez incomode menos em algum momento, mas vem muito de como a gente gerencia mesmo. É disso, de entender de onde vem. Estou identificando que eu estou sentindo isso, por que eu estou sentindo isso. E aí a gente consegue fazer um trabalho racional muito mais forte do que o trabalho emocional, que consome a gente de uma forma difícil da gente sair. Se a gente racionaliza, senta, fala dados concretos, né? O que eu fiz, o que ela fez, de onde veio, entendi, é mais fácil da gente ter mais suavidade, né? Flutuar mais fluidamente no processo de sofrimento. Não sei se sofre menos, mas gerencia melhor. Ó, Iva, tem uma coisa bem legal, assim, tem um processo dentro da nossa mente, que é esse processo de ficar se julgando e se culpando. Tá? Agora me veio à mente. Imagina, se julgando, se culpando. A gente se identifica com Bobagem. a bobagem. Nem Tem um psiquiatra, um professor de psiquiatria da Bahia, da Universidade Federal da Bahia, do professor Irismar, que ele desenvolveu uma técnica, que é a terapia cognitivo-processual, tá? Obviamente, não vou aqui falar, porque eu não conheço tudo, não. Mas é muito legal o seguinte, como é que se baseia essa técnica? A gente está sempre com um julgamento interno ali, né? É um processo, o processual vem de processo mesmo. É você passando pelos processos, né? Tem lá um juiz,
tem um promotor de justiça dentro da tua cabeça e tem o teu advogado de defesa. Não tem. Então, Tem não. é isso aí, Esse não faltou. tem. Esse tá contestado. Beca, nós precisamos colocar, você precisa botar o teu advogado de defesa para trabalhar. Você tem que pôr ele para trabalhar, porque só o promotor de justiça que fica ali te acusando, e você tem que botar o teu advogado. E é isso que a gente está falando, no fundo, né? Peraí, calma, deixa eu compreender. Eu não sou perfeito, minha mãe não é perfeita. Assim como meu pai não era perfeito, eu não sou um pai, eu tenho certeza que eu não sou um pai perfeito, né? Você perguntar, eu coloquei alguma coisa, ué. Vamos chamar seus filhos aqui, vamos fazer uma... Eles quem sabe, em alguma temporada vão vir aqui me acusar, mas... Vamos exorcizar o pai, porque eu cansei de exorcizar a mãe já. Vamos exorcizar eu não fiz curso de pai, nem meu pai fez, ninguém fez. Aliás, se alguém quiser fazer um curso de pai e de mãe, bora aí, né? Mas não... Aí legal é pior, porque daí você cria modelinhos, robozinhos. E cada família é uma família, né? No fim do dia, é diferente. a gente é fruto da família que a gente cresceu com coisas boas e coisas ruins. Acho que estamos terminando já. Já. Nessa reta final, eu acho que a mensagem que fica muito é: ninguém é 100%, a gente tem que sempre olhar as coisas boas e as coisas ruins que as pessoas têm de uma forma empática e ter a compaixão que você falou, né? A autocompaixão. A autocompaixão de se olhar... Definir autocompaixão para eu não falar besteira aqui. É você olhar de uma forma empática com você mesmo, né? Quer dizer, você olhar e falar, peraí, eu não sou culpado por tudo, eu não sou tão imperfeito, e vamos compreender por que eu fiz desta maneira e tal, e vou fazer um movimento para me tirar da culpa. Ter essa compaixão, e se a gente parar para refletir, a gente perdoa tranquilamente os erros dos outros muito mais fácil do que a gente se perdoa. E às vezes nem são erros, às vezes por atitudes que a gente poderia ter feito diferente ou não, mas quando alguém faz com você, tá tudo bem, porque você sabe que aquela pessoa vem de um lugar legal, de uma boa intenção, mas quando é com você, não tem a mesma compaixão que a gente tem de fato com os outros. Então, é isso. Vamos encerrar? Eu gosto. Muito bom o nosso papo. Como sempre, o tempo é curto, a gente fala pra caramba, né? Passa rapidinho. Passa rápido. Mas eu acho que a mensagem é, pra quem estiver ouvindo a gente, é vulnerabilidade da vida. Ela tá aí, ela existe. A gente tem todos os motivos para cada um de nós estar aqui onde a gente chegou. E nós temos que conviver com isso, né? E tentar ir melhorando, né? Conforme a gente vai se conhecendo e melhorando. E se não estiver dando certo, procurar ajuda da terapia, do tratamento. E conforme a gente vai envelhecendo, vai tende a melhorar. Ou piorando algumas coisas. Algumas pessoas, nada é regra. Becas, quer dar alguma mensagem final, se despedir? Quero agradecer, adorei o convite. Eu acho que a mensagem é: façam terapia, aliviem o julgamento de si mesmo, né? Sejam vulneráveis, então falem como vocês se sintam, pelo menos é isso que me ajuda. E para as filhas e filhos, tá tudo bem. Tamo junto, Às vezes se sentir dessa forma, eu também me sinto, tamo junto, e acho que faz parte, né? A gente vai lidando. É isso. Muito obrigada pela sua Muito presença ilustre, foi incrível. Foi mesmo. Gente, fiquem ligados, nos próximos episódios Pode Surtar, e até a próxima. Curtir, compartilhar, chamar teus amigos para seguir. Beijo. Até a próxima. Beijo.